Está iniciada aí a gravação, tá? Vamos então continuar aqui o que a gente estava vendo aí semana passada. Bom, semana passada a gente terminou nesse assunto, na verdade nem começou, né? É o próximo assunto a ser iniciado, né? Só para dar uma lembrada, a gente está vendo a parte de ordenação de bytes, né? Falando tipo de operações, ou seja, a gente está falando do processador de forma geral, tá? E terminamos falando sobre Big End e Little Engine. Vamos falar agora um pouco sobre modos de endereçamento, para depois a gente poder falar de instruções de processador propriamente dito, para depois a gente entrar nas tecnologias de processadores, né? Então, modos de endereçamento. A gente já viu aqui que uma instrução, né, nós vimos um exemplo de uma instrução de 16 bits, onde a gente viu que ela tinha o seguinte formato, né? Essa instrução de 16 bits, ela tinha um campo de 4 bits para o opcode e 2 campos de 6 bits para endereçamento. Então, basicamente, isso aqui permitia fazer instruções do tipo add, né, adicionar x, y. Tá? Adicionar x, y aqui, no caso, quer dizer, né, representar que a gente vai pegar, somar x com y e armazenar o resultado no próprio x. Então, isso quer dizer x igual a x mais y. É uma das formas, um dos tipos de instruções que nós podemos ter numa máquina, né? Então, por que são divididas em 4 campos? O primeiro campo aqui é o campo que a gente chama de opcode, código de operação, né? No caso, esse campo aqui é o que está identificando, por exemplo, a instrução soma, né? Uma máquina com 4 bits para opcode, quer dizer que pode ter até 2 elevado a 4 instruções diferentes, né? 2 elevado a 4, 16. Então, essa máquina aqui permitiria até 16 instruções, o que é muito pouco, tá? E com 6 bits para endereçar x e 6 bits para endereçar y, significa que com 6 bits para endereçamento, nós podemos endereçar até 2 elevado a 6 posições. 2 elevado a 6 seria 64 posições, tá? Então, seria uma máquina que teria 64 posições de memória. Também é muito pouco, tá? Como é que a gente pode endereçar, trabalhar com uma máquina tendo apenas 64 bytes de memória? Não estou falando 64K bytes, não. Estou falando 64 bytes de memória, tá? Se eu vou acessar nível de byte, tá? Então, a gente precisa de algum artifício para poder fazer esse endereçamento de modo que eu também não tenha que ter instruções muito grandes, né? Uma máquina 64 bits endereça 64 bits. Se eu fosse fazer uma instrução desse tipo aqui, opcode, endereço, endereço, tá? Com 64 bits para cada endereço, só campo de endereço, levando em conta instrução de 2 endereços, tá? Eu teria que ter 128 bits em cada instrução, só para fazer a parte de endereçamento. Mais opcode, mais algumas outras coisas que a gente vai ver que uma instrução pode ter, né? Então, seriam instruções muito grandes, seriam programas muito grandes. Então, modo de endereçamento, no modo de endereçamento, a gente vai ver aqui como eu posso fazer para estender esse espaço de endereçamento, e além dos 64, né? E também não ficar tão grande uma instrução. Então, vamos lá. Então, campos de endereço, tá, em um formato de instrução típico são relativamente pequenos, né? Então, aqui está errado, né? Aqui é os campos de endereço, tá? Deixa eu anotar para corrigir isso aí, né? Então, os campos de endereço, né, em um formato de instrução típico, né, são relativamente pequenos. A gente acabou de discutir isso aí. A gente consegue endereçar muito pouca coisa, né, dessa maneira. Então, para referenciar num intervalo de locais de memória que seja mais extenso, tá, foram desenvolvidas algumas técnicas de endereçamento, né? As técnicas de endereçamento mais comuns que nós temos, né, são endereçamento imediato, direto, indireto, por registrador, indexado por registrador, por deslocamento e por pilha, tá? Na prática, seriam necessários poucos, não tantos tipos de endereçamentos,
Mas, conforme a gente vai discutindo cada um deles, a gente vai ver que cada um desse tipo de endereçamento facilita uma determinada forma de programar, né? Então, os microprocessadores, eles costumam oferecer várias formas de endereçamento, de modo que o compilador possa gerar código mais eficiente, né, usando as particularidades de cada tipo de endereçamento. Então, vamos ver aqui cada um desses, como é na teoria. Depois nós vamos ver exemplos novamente da família x86 e da família ARM, de como eles fazem para implementar esse tipo de endereçamento. O primeiro é o endereçamento imediato, tá? É aquele que a gente viu aqui, tá? Então, processadores têm endereçamento imediato, conforme nós vimos? Tem instruções que usam endereçamento imediato, tá? De forma bastante eficiente, inclusive, tá? A gente vai ver cada caso desse. Então, nesse tipo, nós temos a instrução, com o opcode dela, com o código dela, para dizer o que ela faz, né? E o operando, né? Qual é a vantagem do modo imediato? Nenhuma referência à memória. Qual é a desvantagem? Magnitude do operando limitada, tá? Isso aqui seria, por exemplo, que tipo de instrução? Por exemplo, eu quero somar 3 a somar o valor 4 a um acumulador, né? Acumulador, um registrador especial. Então, eu posso ter uma instrução que é soma acumulador, e no operando eu passo o valor 4. Né? Com isso, o acumulador recebe o valor 4. Eu não tenho que ir na minha valor. O valor já está dentro da instrução, né? Então, para algumas operações, como, por exemplo, a operação de incremento, né? É, ou, ou então instruções de somar 4, ou somar 8, ou somar 16, que normalmente são saltos de palavras, tá? Podem ser feitos passando diretamente um valor no operando, tá? Que são instruções que acontecem muito dentro de uma máquina, né? A desvantagem, né? A vantagem é a velocidade, não precisa acessar a memória. A desvantagem é que é um valor muito pequeno aqui, eu não posso colocar valores muito grandes no operando, tá? Mas, quando os valores não são tão grandes, e a gente vai ver que na prática, a grande maioria dos casos são valores que não são tão grandes, né, eu consigo usar bem esse tipo de instrução. O outro tipo de endereçamento é o que a gente chama de endereçamento direto. Esse foi o exemplo que eu acabei de falar para vocês, tá? Nele, eu tenho a instrução e aqui vem o endereço de memória, tá? Então, a letra A está representando o endereço de memória. Então, aqui vamos supor que essa aqui seja a posição de memória 500. Então, aqui, dentro do valor de A, estaria o número 500. Isso quer dizer o seguinte, para essa instrução funcionar, ela vai na posição de memória 500 e busca aqui dentro o valor do operando, né? Vantagem, é muito simples de ser utilizado, né? Qual é a desvantagem? Foi o que a gente viu no slide anterior. Espaço de endereçamento limitado. Normalmente, essa quantidade de bits aqui é muito pequena, tá? Então, como a quantidade de bits muito pequena, eu tenho uma quantidade pequena de memória para endereçar. Aí nós temos o que a gente chama de indireto, tá? No indireto, como o nome indica, é o contrário do direto, né? E é o seguinte, ao invés do endereço que está aqui dentro da instrução ser o endereço da onde está operando, esse endereço está aqui dentro é o endereço do local que contém o endereço do operando, tá? Então, vamos supor o seguinte, né? Aqui, A contém o valor 500. Isso significa que eu vou lá na posição 500, tá? Então, posição de memória 500, ver aonde está o meu dado. Aí, aqui na posição 500 tem, por exemplo, o valor 230. Aí eu vou lá na posição 230 e lá está o meu operando, tá? A vantagem é que eu cresço muito o meu espaço de endereçamento, tá? Porque aqui eu posso ter registrador de 16 bits, registrador não, desculpe, memória, né? Meu acesso à memória pode ser 16 bits, a 64 bits, a 32 bits, né? Então, uma máquina de 64 bits, cada posição de memória é tratada como 64 bits, tá? Em sendo 64 bits, eu consigo um espaço de endereçamento de 64 bits, né? Então, qual é a desvantagem? Múltiplas referências à memória.
Aqui eu quero buscar um dado, eu vou numa posição de memória, busco o resultado, vou noutra posição de memória para buscar o resultado. E a gente já discutiu aqui, quando estava falando de memória, que memória é o gargalo, né? Então, esse tipo de instrução aqui, ela está forçando a memória, tá? Então, tem problemas aí também de desempenho, né? Existem outras técnicas de endereçamento, né? Que é o seguinte, né? Então, isso aqui, a gente está falando, por enquanto, tudo em memória, tá? Mas a gente não pode esquecer que dentro do computador, ele tem a memória dele, que está lá dentro, que é chamado registradores. Os registradores de um processador, eles são de acesso muito rápido, né? Então, algumas vezes, tá? Sempre que possível, se eu puder trabalhar meus dados no registrador, eu vou ganhar bastante velocidade. Então, tem algumas instruções, um modo de endereçamento que a gente chama de por registrador, que é o quê? A instrução está aqui, e aqui eu tenho a referência ao registrador. Repare que aqui, de propósito, é um tamanho pequeno. Repara que aqui, ó, o tamanho da instrução está tá pequeno, perto do endereço. Quando a gente trabalha em registrador, a instrução está grande perto do endereço. Porque uma máquina ela costuma ter poucos registradores, então o espaço de endereçamento para registradores é pouco, né? Então, a instrução solicita a informação que está no registrador. Então, é só ir no registrador e buscar aquele valor. É parecido com endereçamento direto, tá? Parecido com esse aqui. Só que, em vez de ir buscar na memória, vai buscar no registrador, tá? E o registrador ele é extremamente rápido. Ele responde imediatamente ao processador, num único ciclo, tá? Vantagem, nenhuma referência à memória, então extremamente rápido. Agora, desvantagem, espaço de endereçamento limitado. Registrador tem pouco, desculpa, processador realmente tem poucos registradores, tá? Aí, se a gente juntar as duas maneiras que a gente já viu até agora, por registrador, direto, indireto, a gente chega numa situação que é muito boa, que a gente chama de indireto por registrador, né? Onde o indireto, o que a gente fazia? A gente ia na memória e na memória consultava o endereço onde estava a informação. Aqui, a minha instrução, ela diz um registrador, só que esse registrador ele contém o endereço onde está a informação, né? Então, no caso aqui, se tiver na posição 500 de memória, né, o conteúdo do registrador vai ser 500. Então, a vantagem aqui é que eu tenho espaço de endereçamento bem grande, posso ter o espaço de endereçamento do tamanho que eu quiser, tá? Desde que o endereço esteja aqui dentro do registrador. A desvantagem é uma referência extra de memória, tá? Mas a memória está lá para isso, tá? A gente precisa trabalhar com a memória. Sendo que aqui eu já diminui bastante, né? No indireto, eu fazia 2 acessos à memória. Aqui eu só estou fazendo um acesso à memória, tá? Então, já tenho uma grande vantagem no acesso. Mas ainda temos aí mais formas de endereçar, tá? Uma a gente chama por deslocamento, tá? O que é a por deslocamento? Ela é parecida com essa indireta por registrador aqui, tá? Sendo que a indireta por registrador, a instrução ela tinha só um parâmetro, dois no caso, né? O opcode da instrução e o registrador da onde está a informação, tá? Nesse por deslocamento eu tenho o registrador, onde está o que a gente chama de endereço base, e aqui dentro um deslocamento dentro desse registrador, tá? Então, o que a instrução faz? Eu venho com a instrução, vou no registrador, busco o endereço base. Por exemplo, o endereço base aqui é 500. Então, sei que a base na memória é 500. Porém, eu estou botando o deslocamento aqui de 32. É feita uma soma, e aí é acessado o endereço de memória 532. Vantagem, dá muita flexibilidade, tá? Você pode definir uma área. Isso aqui, por exemplo, você define um vetor, você bota no registrador, no registrador o endereço base do vetor,
e depois, para acessar cada elemento do vetor, você só está colocando aqui o índice do vetor. Da mesma maneira, quando você cria estruturas, né, você coloca aqui no registrador o endereço base da estrutura e aqui você coloca o deslocamento do campo da estrutura. Tá? Então, você acessa rapidamente uma posição que você quer de dados estruturados, como vetores, estruturas, vetor de vetor, estrutura, vetor, estrutura. Tá? Pode combinar à vontade. Esse tipo de instrução aqui te dá acesso imediato a vários campos de uma forma bastante facilitada. Tá? A desvantagem é a complexidade, mas facilita pela flexibilidade. Tá? Então, é um esquema de endereçamento também bastante usado por processadores. Um detalhe, né? Essa soma aqui, ela é feita por um hardware somador, tá? Especializado nesse tipo de soma. Então, é muito rápido, tá? É praticamente instantânea essa soma aqui. Temos ainda um tipo de instrução que é chamada de instrução de pilha, tá? A gente pode criar máquinas que são chamadas máquinas de pilha, onde as instruções sequer têm acesso à memória. Tá? Então, a informação está lá na pilha. Então, por exemplo, uma instrução de somar. Você tem uma pilha representada em memória, aí você vai estar aqui a pilha, aí você tem aqui os valores, né? 5, 8, 3. Aí você vem e manda somar. O que o somar faz? Tira o 3 da pilha, tira o 8 da pilha, soma 3 com 8, 11, coloca o 11 na pilha. Tá? A vantagem, nenhuma referência à memória. A desvantagem, a aplicabilidade é limitada. Tá? Ela é limitada, mas ela tem alguma aplicabilidade. E quando eu tenho que fazer algumas operações, tá? Trabalhar com pilha, não precisar fazer o acesso à memória, é muito rápido. Só tem um detalhe. Se a informação da pilha estiver na memória, não mudou muita coisa. Tá? Se a pilha estiver implementada em memória, não mudou muita coisa. Porque eu posso até não passar o endereço aqui. Mas, de qualquer maneira, eu vou ter que ir lá na memória buscar essa informação da pilha. Ok, pessoal? Então, comentar mais um aqui, que é o endereçamento por deslocamento. Tá? Esse endereçamento por deslocamento, que a gente já deu uma conversada aqui, tá? Ela é uma forma bastante poderosa de endereçamento. Tá? Mas ela requer que a instrução ela tenha 2 campos de endereço, dos quais pelo menos um é explícito. Tá? A gente representa, tá, essa instrução por essa sigla aqui. Né? Effective address igual a endereço mais um deslocamento. EA, effective address, tá? O endereço efetivo, é o endereço onde realmente a informação está. A é um valor. Tá? E a gente tem por costume, tá, vários montadores, montador é o assembler, né? É o que vai traduzir mnemônico em linguagem de máquina propriamente dita. Quando você coloca aqui, por exemplo, um R entre parênteses, você está indicando que você não quer o conteúdo de R, mas você quer o conteúdo apontado por R. Né? Então, esse aqui, ó, A é o valor, R é o conteúdo apontado por R. Tá? Então, isso aqui está dizendo que, quando bota aqui A entre parênteses, o conteúdo é usado diretamente. Tá? Então, aqui, né? O outro campo do endereço é uma referência implícita baseada em opcode, né? No caso aqui, vamos entender essa instrução por aqui, pela instrução. Endereço efetivo é o endereço, é o valor que está em A, mais o que está o conteúdo em B. Tá? Em R, melhor dizendo. Então, eu pego R, conteúdo de R, vou lá em R, pego o conteúdo de R, então no nosso exemplo aqui, 500. Tá? Então, R entre parênteses está dizendo buscar o conteúdo de R, somo o conteúdo de A, por exemplo, 32. Quando eu somo pego 532, eu sei que o operando está na posição 532 de memória. Então, a ideia é essa aqui. Tá? Então, representação. Entre parênteses, é o conteúdo, o valor puro, o valor absoluto. Tá? Os 3 usos mais comuns para esse tipo de endereçamento são endereçamento relativo, tá? Endereçamento por registrador base, endereçamento por indexação. Cada um deles tem a sua importância para a linguagem de alto nível.
Tá? Então, tudo que é feito num processador é pensando em como ele vai receber a tradução da linguagem alto nível. Né? No passado longínquo, o registrador, as formas de trabalho dele era pensando na facilidade para o ser humano programar. Hoje não, hoje a programação que o ser humano faz em linguagem alto nível. Então, as instruções, as formas de endereçamento do processador, elas são pensadas, elas são criadas para facilitar a tradução de uma linguagem alto nível para o compilador. Por exemplo, uma linguagem C. Então, endereçamento relativo. Né? O registrador implicitamente referenciado é o contador de programa. Tá? Isso aqui é um exemplo do que é implicitamente referenciado. O que é o contador de programa? É o registrador que guarda o endereço da próxima instrução que vai ser executada. Tá? Então, quando a gente fala em endereçamento relativo, a gente está falando em pegar um registrador, tá? E fazer o endereço em relação a esse registrador. Tá? Então, o endereço da próxima instrução é adicionado ao campo de endereço para produzir o endereço efetivo. A gente já viu o funcionamento do PC, como ele é, do Program Counter. Né? Você tem um endereço de memória X. Vou pegar aqui. Então, o valor do Program Counter é X. Tá? Essa instrução vai ser executada, essa instrução é buscada. A gente viu no nosso exemplo que automaticamente essa instrução passa para X mais 1. Tá? Só que X mais 1 seria, assim, para fins didáticos é bom pensar assim. Mas uma instrução ela não tem só 8 bytes, uma instrução ela tem um determinado tamanho. Tá? Vamos supor que essa máquina tem uma instrução de 64 bits. Tá? Então, a instrução de 64 bits são de 8 bytes. Significa que, uma vez que é feito um acesso à memória, X, aonde vai estar a próxima posição de memória? A próxima instrução. A próxima vai estar na posição X mais 8. Né? Então, o endereçamento relativo está falando o seguinte, no exemplo do contador de programa. Eu tenho o endereço X, eu quero pegar a próxima instrução, o que eu vou fazer? Eu vou somar 8 a X. Tá? Ou seja, a próxima busca ela está deslocada de 8. Tá? Então, o endereço da próxima instrução é adicionado ao campo de endereço para produzir o que a gente chama de endereço efetivo. Tá? O endereço efetivo é o deslocamento relativo ao endereço da instrução. Né? Se a maioria das referências está relativamente próximo, tá? Então o uso de endereço relativo economiza bits dentro da instrução. Tá? Isso explorando o conceito de localidade. Tá? Deixa eu ler isso aqui tudo. Tá? Vou dar um aspecto prático disso para vocês. Uma instrução, quando o valor do PC é alterado, do Program Counter, ou quando uma instrução é executada e automaticamente é somado o tamanho da instrução para calcular o endereço da próxima, ou naquilo que a gente chama de desvios condicionais. Tá? O que são os desvios condicionais? Quando uma linguagem de alto nível, eu boto aqui um if, vou começar pelo for, eu boto um for, um while, alguma coisa, o que eu tenho aqui? Eu tenho um for, aí eu vou ter um índice aqui dentro, tá? E esse for vai me trabalhar aqui algumas informações. Quando isso for traduzido em linguagem de máquina, tá? Essa parte aqui dentro vai ter o código dela traduzido em linguagem de máquina, vai ter esse bloco aqui de linguagem de máquina. Né? E quando acabar de executar esse bloco, vamos pensar no for da linguagem C. Por exemplo, for i igual a 0. Esse i igual a 0 então é executado antes do bloco aqui, faz i igual a 0. Depois executado o bloco. Aí no final tem, por exemplo, aqui um i++, para incrementar o i. Então aqui é feito esse incremento. Tá? E depois é feito um teste, né? Por exemplo, i menor que 200. Eu vou testar aqui. Se i for menor que 200, eu volto para o início. Repito o bloco. E vou repetindo o bloco enquanto i for menor que 200. Senão, eu continuo. Tá? Um outro exemplo de salto condicional é na instrução if. Quando eu pego um programa if, faço um teste aqui. Eu tenho aqui bloco 1 de execução, else, um outro bloco de execução. E aí terminou.
Então, é feito um teste aqui. Então, eu faço primeiro esse teste. Se esse teste for verdadeiro, vai ser executado esse bloco aqui, tá? Então, esse bloco aqui. Então, é feito o teste. Se esse bloco é executado, caso verdadeiro, o que eu faço aqui? Se o resultado do teste for falso, eu pulo para o segundo bloco. Aqui está o bloco do else. Tá? Então, faço o teste. Se for falso, pulo para o bloco do else. Agora, se for verdadeiro, eu passo direto, sai executando. E uma última instrução aqui vai ser que instrução. Eu tenho que evitar agora o bloco do else, porque eu executei só o verdadeiro. Então, aqui tem um salto para o final dessa rotina, dessa passagem. Tá? Então, isso aqui são saltos que nós fazemos no nosso programa. Esses saltos, sempre que eu faço um salto, significa mudar o conteúdo do computador de programa. Agora, o que a gente repara? Esses saltos eles são sempre muito próximos. Um if ele está saltando para poucas instruções à frente. Mesma coisa um for. Um for ele dá um salto muito próximo. Então, não são saltos longos. Os programas na memória eles estão armazenados de forma contínua, né? E esses saltos sempre são o quê? Para posições bem próximas, né? Isso quer dizer que, para esse tipo de endereçamento, é muito útil ter um endereçamento relativo, onde eu passo o deslocamento no próprio valor da instrução. Que me cabe, dentro da instrução, fazer esse tipo de endereçamento. Tá? Alguém pode perguntar assim, mas pode acontecer de um programa ser feito de uma maneira muito particular, que o salto é enorme, é tão grande o salto que cai fora, né? Fica fora dessa faixa permitida? Sim, tá? Sim, pode acontecer. Tá? Por isso é que nós temos, vocês vão ver em microprocessador, quando a gente vê a linguagem máquina, tá? Várias instruções que fazem a mesma coisa, mudando só o esquema de endereçamento dela. Então, nós temos, por exemplo, endereçamento de instruções para salto que usa endereçamento relativo, tá? E nós temos instruções para salto que usam endereçamento indireto. Quando eu preciso fazer vários acessos à memória, eu tenho a faixa maior, né? Então, posso usar relativamente endereço para salto? Posso. Posso usar relativamente indireto para salto? Posso. Tá? São instruções diferentes, que têm tamanhos diferentes e têm operadores diferentes. O que o compilador vai fazer? No momento que o compilador está montando o programa, se ele percebe que é um salto próximo, ele vai dar preferência para uma instrução mais rápida, porque essa instrução não precisa de acesso extras à memória. Agora, se o compilador determina que o salto é muito extenso, ele precisa ir para um local muito grande, aí não tem jeito, o endereçamento relativo não vai funcionar. E aí ele vai ter que usar uma instrução mais lenta. Tá? Então, a gente vai ver, existem várias instruções diferentes para fazer a mesma coisa, mudando apenas a forma de endereçamento. Outra forma de endereçamento que nós temos é por registrador base. Tá? Esse registrador base, tá? Ele é muito conveniente para implementar a segmentação. Segmentação vocês estudaram estrutura não, em sistemas operacionais. Tá? Só para dar uma lembrada rápida aqui, tá? Para quem não lembra. Segmentação é uma técnica de endereçamento onde os programas eles são carregados pelo sistema operacional em segmentos diferentes. Quando a gente fala em segmentos, é o seguinte, para ficar mais fácil o sistema operacional ser programado e a aplicação também, o trabalho do compilador, a gente tem aqui a memória. Tá? E dentro da memória a gente cria segmentos de dados. A memória ela tem um esquema de endereçamento único, que vai de um 0 até um M qualquer. Os segmentos, eles são colocados na memória. Os segmentos, todos eles, de maneira lógica, iniciam no endereço 0. Então, todo segmento inicia no endereço 0. Mas é endereçamento de segmento. Enquanto o endereço físico mesmo, na memória RAM, é outro, é diferente de 0. Né? Segmentação é uma realidade. Compiladores geram códigos para segmento e sistemas operacionais trabalham com segmentação. Tá? Então, dentro do programa, a forma como o sistema operacional trabalha e até a forma interna de trabalho do microprocessador é trabalhar com
endereçamento lógico. Só quando é necessário consultar a memória RAM que é feito o mapeamento desse endereço lógico nesse endereço físico. Tá? Então, já que a gente tem essa realidade aqui, como funciona isso aqui? Qual é o endereço lógico? Tá? Isso aqui é o endereço lógico. Eu quero acessar esse cara aqui, o X. O endereço lógico dele é X, porque o deslocamento dele é X aqui dentro. Ele está deslocado X em relação a 0. Só que qual é o endereço real dele na memória RAM? O endereço real dele é a posição inicial do segmento, A, mais o deslocamento dele, X. Então, no momento de eu ir para a memória RAM, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o deslocamento e somar a posição do segmento. Qual é a melhor maneira de eu fazer isso? É eu ter dentro de um registrador o valor base do segmento, que chama endereço base, e tomo ao endereço o deslocamento daquela variável que eu quero, X. Tá? Então, esse endereçamento para o registrador base, tá? É bastante conveniente para isso. Né? Então, como funciona? O registrador base contém endereço de memória principal, então o registrador base contém endereço inicial, e o campo de endereço contém o deslocamento desse endereço, o deslocamento X aqui dentro. Tá? A referência ao registrador pode ser explícita ou implícita. Tá? Alguns tipos de processadores trabalham com registradores específicos para cada coisa. Tá? Então, por exemplo, se eu estou acessando a pilha, o registrador do segmento de pilha é sempre o mesmo. Então, a instrução de pilha, eu não preciso dizer qual registrador eu estou utilizando. Agora, registradores de uso geral, que fazem, por exemplo, movimentação de dados em memória, entre memória e registrador, eles podem estar trabalhando com qualquer um dos segmentos. A esse tipo de instrução, preciso dizer qual registrador que é utilizado. Tá? Então, posso precisar ou não dizer. Tá? Em algumas implementações, um único registrador de segmento é implementado e usado implicitamente. Tá? Programas mais simples, compiladores mais simples, eles sempre geram códigos limitados a um segmento. Só para a gente colocar números aqui, tá? Um segmento no Intel pode ter um tamanho de até 4 GB. Tá? Então, se o seu programa ele tiver menos que 4 GB, eu estou falando da parte executável dele, né? Não o código executável, mas a parte que é carregada em memória. Se ele tiver menos que 4 GB, ele pode ser implementado todo dentro de um único segmento. E aí o processador pode usar só instruções implícitas. Tá? Já em outros, né, o programador pode escolher um registrador para guardar o endereço base. Né? Então, no caso, se o tamanho do campo de endereço é K e a quantidade possível de registradores é N, tá? Uma instrução pode referenciar qualquer uma das N áreas de 2 elevado a K palavras. Ou seja, se eu tenho N registradores, eu tenho N segmentos. Né? Se cada segmento tem K bits de endereçamento, comprimento K, eu vou ter N segmentos, cada um com 2 elevado a K palavras dentro dele. Então, consigo estender bastante o uso da minha memória. Outra forma é o que a gente chama de indexação. Tá? Indexação, tá? O campo de endereço ele referencia o endereço de memória principal e o registrador contém um deslocamento positivo dentro desse endereço. Tá? Ele é o oposto do endereçamento para o registrador base. Então, vamos lá. Desculpa, voltei aqui. Registrador base. Você tem a memória, né? E dentro da memória, aí o acesso. Você diz um registrador, esse registrador ele está sempre apontando para a base, e aí você tem um valor que você quer acessar, e esse valor você soma a base do registrador, aí você obtém o deslocamento, você obtém a posição que você quer. Indexação é o contrário. Você passa como parâmetro a base, tá? Esse aqui é o registrador, esse aqui é o valor que é passado. Esse aqui você tem o valor que é passado, a sua base. Essa sua base está em memória, aponta o endereço
base da memória. E o que é somado é o que está no registrador. Aí, se é somado esse endereço base, você consegue o deslocamento aqui dentro, esse acesso que você quer. Tá? Então, é o oposto. Tá? Por que ter duas instruções se elas fazem basicamente a mesma coisa? Tá? Uma, a base está no registrador. E o deslocamento está na própria instrução. A outra, a base está na instrução, o deslocamento está no registrador. Dependendo do que eu estou fazendo, uma ou outra pode ser mais eficiente. Tá? Quando eu estou acessando posições, segmentos em memória, é interessante eu ter o registrador base, a base está no registrador, porque o registrador está sempre dando a base de tudo, então o acesso dele é muito rápido. E o que eu estou variando é essa instrução aqui dentro, que vai ter que vir com a instrução. Né? Agora, imagina quando eu faço, por exemplo, uma operação sobre uma string. Eu vou realizar uma operação sobre uma string. Eu tenho uma string aqui dentro, eu vou precisar de endereço base para saber onde é a string, e depois eu vou ter que processar cada elemento da string. Se eu for tentar usar uma instrução como a primeira para isso, eu estou alterando o valor de quem? Eu estou alterando o valor de A, para a operação da string. Esse valor de A pode ser algo que está em memória. Então, eu estou alterando alguma coisa na memória para ser somado com o registrador. Então, a operação mais lenta está sendo realizada em memória. Essa instrução aqui já me inverte a situação. A minha base está lá na memória, mas a minha soma está no registrador. Então, se eu vario aqui dentro do registrador, o índice é muito mais rápido atualizar um registrador do que atualizar uma posição de memória. Então, eu consigo varrer um vetor com muito mais agilidade se eu usar uma instrução desse tipo. Tá? Então, a gente está percebendo aqui o seguinte, a quantidade de instruções é muito grande. Embora dentro do processador sejam poucas instruções, né? Sejam instruções que soma, subtração, multiplicação, divisão, comparação, salto, cada uma dessas instruções elas podem ter diferentes formas de endereçamento, porque a utilização dessa instrução vai depender muito da operação que está sendo realizada naquele momento. Se eu estou fazendo uma operação isolada, é melhor uma maneira. Se eu estou realizando uma operação dentro de um loop, é melhor outra maneira. Se eu estou realizando uma operação sobre uma estrutura de dados sequencial, melhor ainda é uma outra maneira. Tá? Então, para que tem tantas instruções, então, para que tem tantos modos de endereçamento? Buscar formas de acelerar o funcionamento. Tá? Então, nesse caso aqui, o uso importante da indexação é permitir um mecanismo eficiente para operações iterativas, que eu comentei com vocês. Tá? Ainda tem mais. Essas instruções ela ainda tem, normalmente, a capacidade de fazer o que a gente chama de autoindexação. Que eu, por exemplo, estou acessando uma string, eu vou fazer uma operação sobre vários elementos da string. É claro que depois que eu faço a instrução, eu vou ter que somar um a esse registrador. Então, tem duas maneiras de fazer isso. Ou eu faço isso por software, né? Fazendo uma série de somas, ou eu posso colocar na própria instrução uma instrução de autoincremento, que a gente vai ver aqui que processadores de RISC possuem. Tá? Que é, eu faço o acesso, e enquanto está sendo feito o acesso ao processamento, o próprio hardware do processador já se encarrega de incrementar esse registrador. Tá? Então, quando ele executa uma instrução numa posição da string, quando ele acaba, ele já está apontando para a próxima para executar a próxima. Então, tudo acontece muito rapidamente. Então, modo de endereçamento do x86. Vocês chegaram a ver sistemas operacionais, memória segmentada, memória paginada, conversão de tabela de página, conversão de tabela de segmentos? Quem viu comigo viu isso, tá? Então, Não, ainda não vi essa parte, não. tá. Um processador, quando ele vai acessar a memória, a tradução nele passa por vários níveis, né? E a linha x86 tem um esquema de endereçamento bastante complexo, tá? Esse bastante complexo vai implicar na construção de um microprocessador que precisa trabalhar mais. Mas, em compensação, ele facilita muito o trabalho do sistema operacional. Então, embora internamente seja bastante complexo, traz uma agilidade muito grande, uma velocidade muito grande no final das contas, que é o que interessa. Tá? Então, esse aqui é uma figurinha que
exemplifica a tradução de endereço no Intel. No Intel não, no x86. Tá? Sistemas operacionais viram, vão ver que a memória ela pode ser segmentada, que é trabalhar com aqueles segmentos que eu dei uma explicada agora há pouco, e ela também pode ser paginada. Tá? Uma memória paginada significa que aqui. Memória segmentada são blocos de memória, né? Eu já falei para vocês, um segmento ela está em memória. Então você diz o início do segmento, você trabalha só com deslocamentos dentro do segmento. Então fica muito mais fácil trabalhar assim. Porque se eu precisar movimentar esse segmento na memória, eu não preciso calcular novos endereços, é que o endereço é sempre com base nesse segmento. Uma memória paginada é uma memória feita para a memória virtual. Memória paginada, a memória ela é quebrada em páginas. Tá? Só estou lembrando, tá? Isso aqui é sistemas operacionais, não vai entrar em muitos detalhes, não. O que acontece com essas páginas? Um programa ele não precisa estar totalmente carregado em memória, porque ele não é todo utilizado. Se você pegar, por exemplo, o Word, edição de textos, tá? Você, quando está editando texto, você não está usando tudo que o Word está usando em determinado momento. O próprio PowerPoint, eu estou aqui projetando no PowerPoint, só estou utilizando a parte de projeção, não estou usando a parte de construção, não estou usando nada. Então, muitas das partes do programa, embora teoricamente tenham que estar na memória RAM, na prática não precisam. Então, a memória virtual consiste em quê? Disco e memória RAM. E a memória virtual, uma memória bem maior que a memória RAM. Quando você carrega o seu programa, você só mantém na memória RAM aquelas partes do programa que te interessam. O resto, que não está precisando utilizar, pode ficar guardado em disco. Então, a paginação significa o seguinte: páginas de memória são mantidas em memória RAM e páginas de memória são mantidas em disco. Página na linha x86 tem 4 KB de tamanho. Então, blocos de 4 KB são intercambiados entre disco e memória sempre que necessário. Outra coisa é que a paginação não necessita ser contínua, né? Eu posso ter, por exemplo, uma página aqui no final que está entre essas duas anteriores. Tá? Então, me facilita também a parte toda de fragmentação de memória RAM. Tá? Então, quando você acessa a memória, o x86 precisa fazer todo esse trabalho aqui. Primeiro ele faz a segmentação, depois ele faz a paginação. Tá? Então, quando eu passo o endereço, eu falei para vocês, né, alguns pontos a gente já discutiu, que internamente o microprocessador trabalha com endereço virtual e que o sistema operacional também trabalha com endereço virtual. Os dois trabalham da mesma forma. Tá? Então, esse endereço virtual, qual é o funcionamento dele? Esse endereço virtual ele tem um endereço base, que é o do segmento, um endereço base do segmento e um deslocamento dentro do segmento. Então, normalmente, esse endereço é representado por um número hexadecimal, 2 pontos, não sei se já devem ter visto isso, né? Outro número hexadecimal. Quando a gente faz essa representação, a gente está representando um endereço segmentado. Então, a primeira parte diz qual é o segmento, a segunda parte, qual é o deslocamento dentro do segmento. Então, isso aqui, ó, repara como é o funcionamento aqui da segmentação. Você, dentro do sistema operacional e do processador, você tem esse endereço aqui. Então, essa primeira parte do endereço está aqui, ó, o seletor de segmentos. A segunda parte do endereço é o deslocamento. Então, o microprocessador pega o seletor de segmento, vai aqui numa tabela de descritor global, GDT. Essa tabela está dentro do microprocessador. É inviável ela estar fora. Se ela estivesse na memória RAM, seria extremamente lento. Né? Então, dentro do microprocessador tem essa tabela. Essa tabela pega o número do segmento, pega o descritor de segmento. Esse descritor de segmento ele vai ter uma série de informações sobre o segmento. Uma das informações é o endereço base do segmento, que é onde ele inicia. Tá? Aí você, então, no caso aqui, ele vai iniciar aqui em cima, né? O segmento está aqui. Aí você vai pegar o deslocamento, vai somar a esse endereço base e você vai obter o endereço virtual. Tá? Então, esse aqui é o endereço segmentado. Quando ele passa por essa tradução, você tem o endereço virtual. É o endereço da página, ou seja, é um endereço dentro de uma página. Tá? Uma vez você tendo obtido o endereço virtual, você acabou de fazer o mapeamento da segmentação. Aí você vai fazer o mapeamento da paginação. Tá? Para fazer o mapeamento da paginação, o que você faz? Você pega esse endereço linear
ele entra num chamado diretório de página. Esse diretório de página ele vai dizer qual das tabelas de páginas você está usando. Com o endereço da tabela de página, você vai pegar esse endereço linear, essa parte de endereço linear que identifica a tabela, você vai buscar uma entrada da tabela, essa entrada da tabela vai dizer endereço base da página memória, então vai dizer o endereço base começa aqui, aí você vai somar um outro deslocamento e vai para o teu endereço físico aqui dentro. Repare o seguinte, isso aqui é pré-acesso à memória. A gente ainda não acessou a memória. Isso aqui é preparação do acesso à memória. Isso tudo é feito dentro do microprocessador para converter o endereço segmentado no endereço linear, que vai ser convertido no endereço efetivo da memória RAM. Aí sim, a gente consegue acessar a memória RAM. Tá? Isso aqui é feito quase que instantaneamente. Tá? O hardware ele é todo preparado para que esse cálculo seja feito o mais rapidamente possível. Uma dúvida aí, pessoal? Isso aqui é meio complexo, mas a ideia está aí. Tá aí. Tá? Então, os esquemas de endereçamento que são criados são criados visando também facilitar isso aqui. O x86 é equipado com diversas formas de endereçamento. Tá? Então, conforme a gente viu aqui, né, a forma básica dele é a forma segmentada. Então, nós temos o endereço do registrador de segmento e um deslocamento dentro dele. Tá? Então, o registrador de segmento determina o segmento que é objeto da referência. Tá? No x86, nós temos 6 registradores de segmentos. Tá? Estão representados aqui, ó. SS, GS, FS, ES, DS, CS. Tá? Alguns são específicos, né? Por exemplo, SS é Stack Segment, é de pilha, segmento global, segmento de dados extras, segmento de código, segmento de dados. Então, o FS que eu não estou lembrando exatamente a função dele. Existem 2 registradores que podem ser usados na construção do endereço. O registrador base e o registrador indexador. Tá? Então, a gente tem o registrador base, tem o registrador de segmento. Esse registrador de segmento ele é usado para obter o endereço linear, é a base do segmento. Tá? Além disso, nós temos um outro registrador, que é o registrador de base, e um registrador indexador. Né? Registrador indexador é o seguinte. Né? Vamos ver isso aqui. Ó. Eu vou acessar um vetor. Um vetor de maneira mais fácil primeiro. Vou acessar um array. Um array não, uma string de caracteres. Essa string de caracteres ela é armazenada na memória da seguinte maneira. Né? Vou botar aqui na memória. Então, a string é computador. Né? Então, C, O, M, P, né? E por aí vai. Então, vamos supor que isso aqui está no endereço 201, a letra C. A letra O, então, está no endereço 202, por aí vai, né? A letra M no endereço 203, o P no endereço 204 e segue. Ou seja, cada um está uma posição à frente. Quando eu opero com strings, quando eu fazer essa operação com a string, o que eu estou fazendo? O meu registrador base, ele me aponta para o primeiro endereço. Tá? E cada vez que eu acesso uma posição da string que eu vou acessar a seguinte, eu só passo um índice para ela. E esse índice ele é multiplicado pelo registrador indexador. No caso de strings, o que acontece? O indexador é 1. Cada vez estou aumentando a posição. Agora, se fosse, em vez de um vetor de strings, fosse um vetor de inteiros. Cada inteiro ocupa 4 bytes. Então, se o primeiro estivesse, por exemplo, na posição 201, quem seria o segundo inteiro? O segundo inteiro estaria na posição 205. Né? Mais 4 adiante. Quem seria o terceiro inteiro do vetor? O terceiro inteiro estaria na posição 209. E por aí vai. Repara o seguinte, está aumentando de 4 em 4. Nesse caso, o meu indexador seria 4. Porque quando eu acesso a posição pelo endereço base. E quando eu falar, por exemplo, eu quero acessar a terceira posição, quero acessar essa aqui, ó. Se for uma string, ele vai fazer o quê? Na verdade, essa terceira posição é a posição 2, né? Porque essa é a posição 0,
Posição 1, posição 2. Então, se eu quero acessar a terceira posição, que é a posição 2, eu vou acessar a posição base, 201, mais 2 vezes 1. Então, 201 mais 2, 3. Se eu estou trabalhando com inteiros, a segunda posição é quem? É o 201 mais 2 vezes o tamanho. Mais 2 vezes 2, 4. 8. Né? Então, 2 vezes 4, 8. A posição é 209. O Intel, então, ele já traz um esquema de multiplicação por um escalar que o próprio índice se reajusta de acordo com essa escala. Né? Os valores possíveis são 1, 2, 4 ou 8. Né? Isso para uma operação convencional. Se for uma operação de uma instrução, o Intel pode trabalhar com deslocamento de 8, 0, 8 ou 32 bits. Então, peguei a base, peguei o deslocamento, né? Somei, obtive o endereço, por exemplo, 209. Esse endereço é um deslocamento dentro do segmento. Então, 209 é o meu deslocamento dentro do meu segmento, né? Lembrando que trabalho com segmento. Agora, esse 209 está em que posição da memória RAM, na verdade? Tá? Então, eu vou pegar o seletor aqui, né? Por exemplo, se for área de código é o CS, se for área de dados é o DS, tá? E ele vai somar esse valor à posição inicial do segmento. Com isso, eu obtenho o endereço linear que vai ser traduzido. Perguntas aí, pessoal? Sei que é complexo, tá? Mas é para vocês poderem até valorizar o trabalho aí do microprocessador. Né? Lembrando que um microprocessador de 3 GHz ele está processando 3 bilhões de instruções, na verdade, 3 bilhões de ciclos por segundo. Né? Se você estiver usando instruções simples, mesmo com esse tipo de mapeamento, você vai estar processando na ordem de 1 a 2 bilhões de instruções por segundo. Tá? Então, ele está fazendo isso aqui 1 a 2 bilhões de vezes por segundo dentro da sua máquina. É um hardware espetacular. Né? Então, de forma geral, são essas formas aqui que existem no Intel. Intel não, desculpa, estou com mania de falar Intel, no x86. Tá? Que é a Intel que determina o padrão. Né? Uma delas é endereçamento imediato, onde o operando já tem o valor. Uma delas é o operando em registrador, onde eu busco dentro de um registrador o valor do operando. Outra é o chamado deslocamento. Né? O deslocamento é usado no registrador de segmento, que é SR. Então, no caso, é o conteúdo do registrador de segmento mais o valor de deslocamento. Né? Tem o chamado endereçamento base, que você pega o conteúdo do registrador de segmento mais o conteúdo de um registrador base. B é um registrador base. Tá? Então, os dois são registradores para ser muito rápido e obter endereço lógico. Base com deslocamento. Então, você tem o registrador base, você tem o conteúdo de registrador mais um valor que é passado junto com a instrução. Né? Índice escalado com deslocamento. Então, o registrador base, tá? Mais o conteúdo do registrador indexador, né? Multiplica pelo fator de escala. Né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com inteiros, o fator de escala é 4. Se eu estiver trabalhando com double, o fator de escala é 8. Tá? Vai depender do tamanho do dado. Tá? Mais um conteúdo de um campo para acessar um índice de um vetor. Né? Base com índice de deslocamento. Então, o endereço base é endereço do segmento mais um registrador base, mais um registrador de índice, mais um endereço, passado com parâmetro. Né? O mais complexo de todos, que é o base com índice escalado de deslocamento. Então, registrador de segmento. Repare que sempre tem o segmento. Registrador de segmento, mais o índice vezes o fator de escala, mais um registrador base, mais o endereço. Isso aqui é muito útil quando a gente está trabalhando com vetores de estruturas. Tá? Então, isso aqui me dá o início do segmento, a posição dentro do vetor, qual é a estrutura e a posição dentro da estrutura. Né? E o relativo. Tá? Relativo é quando você faz em relação a um determinado endereço.
Então, muito usado para instrução. Então, normalmente é o conteúdo do contador de programas mais o salto até a próxima instrução. Então, esmiuçando cada um desses aí. No endereçamento imediato, o operando ele é incluído na instrução, né? Então vai direto na instrução, né? Por exemplo, saltar 3 posições à frente. Então, jump 3, ele salta 3 instruções à frente, né? Operando em registrador. O operando está localizado em um registrador, né? Aqui estão registradores que o Intel tem. Então, Intel não, tá vendo? O x86, né? Então, ele tem registradores de 32 bits, né? Ele tem registradores de 16 bits e ele tem registradores de 8 bits. Tá? Além disso, ele também tem registradores de segmentos. Então, o Intel ele trabalha com, né? Aqui são registradores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registradores de uso geral, tá? Sendo que cada um desses pode ser de 8, 16 ou 32, e além disso ele tem 6 segmentos, ou seja, o Intel tem 14 registradores. Nesse caso, o endereço lógico é o endereço do registrador, tá? O conteúdo do registrador. Endereço com base em deslocamento, né? O endereço efetivo é mantido como parte da instrução, sendo um deslocamento de 8, 16 ou 32 bits, tá? Então, é o endereço linear, tá? Vai ser o endereço do registrador base mais o conteúdo do campo de endereço de instrução. Endereço base aqui, tá? Endereçamento base, tá? É parecido com o anterior, só que em vez de ser passado na instrução, é passado no registrador que contém o endereço. Então, a gente já comentou, tá? Então, vou pular essa parte aqui porque já comentei naquele slide anterior. Tranquilinho o x86? Bem fácil? Então, a gente vê assim, ele tem realmente alguma complexidade, tá? Mas a gente tem que pensar o seguinte, toda essa complexidade, todas essas possibilidades de endereçamento que ele dá, a gente não é obrigado a utilizar tudo, né? Vamos supor que alguém aqui queira programar em Assembly, né? Não precisa usar todo o repertório de endereçamento. Esse repertório de endereçamento ele é feito porque as traduções de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de máquina elas são feitas todas de forma automatizada por um compilador, né? Então, quando isso é feito por um compilador, ter disponível tantas formas de endereçamento facilita bastante o trabalho do compilador, porque ele consegue mapear instruções que já estão bem próximas daquilo que ele quer fazer. Agora, se alguém vai trabalhar diretamente Assembly, né, uma coisa muito rara hoje em dia, não precisa utilizar todos aqueles esquemas, né? Vai utilizar alguns deles e vai ter os seus preferidos. O que a gente viu aqui demonstra muito o que é um processador CISC, tá? Um processador como o x86, tá? Ele é um processador que ele procura fazer muita coisa. Ele procura facilitar ao máximo a vida do programador, tá? Então, ele tem um hardware extremamente complexo para poder dar tantas opções e fazer tanta coisa, né? Esse hardware extremamente complexo faz com que ele seja um processador com alto consumo de energia, obviamente, tá? Isso é um impacto muito negativo para alguns sistemas, tá? Que você precisa de baixo consumo de energia, tá? Tem o problema de se você vai fazer um programa que é extremamente simples, só que usa apenas instruções muito simples, você acaba tendo um peso de decodificação alto, porque você vai também ter o custo para decodificar instruções simples por conta das complexas, né? Então, existe uma outra linha de fabricantes de microprocessadores que tem um pensamento contrário, né? Que eles têm o pensamento da simplicidade. Ao invés de oferecer tantas formas de endereçamento, tantas formas tão complexas, né? Oferecer apenas o feijão com arroz. Só aquilo que a grande maioria das vezes são necessárias, né? E se eu precisar de uma forma mais complexa, aí eu soluciono por software. Aí eu vou ter que dar um jeito de no software dar o meu jeito. Mas lembrando que isso seria uma grande uma exceção, né? Então, essa linha ARM
que é a linha do pessoal mais voltada para máquinas RISC, visa a simplicidade. Simplicidade significa o quê? Microprocessador com hardware menos complexo, então vai consumir menos energia, tá? Vai executar as operações de uma forma mais facilitada. Então, mesmo um microprocessador RISC tendo um clock menor do que um CISC, um RISC de 1 GHz contra um CISC de 2 GHz. Às vezes, para operações elementares, quando o programa faz operações elementares, o RISC de 1 GHz tem um desempenho muito superior a um CISC de 2 GHz, porque ele faz tudo de forma muito rápida, diretamente pelo hardware, não precisa de mapeamentos. Então, uma máquina RISC, né, costuma utilizar um conjunto de modo de endereçamento relativamente simples e direto, pelas razões pelas quais eu acabei de falar com vocês, né? A arquitetura do ARM ela difere um pouco nesse aspecto, tá? Disponibilizando ainda um conjunto de modo de endereçamento relativamente rico. Não tão rico quanto o x86, tá? Mas ainda mais rico do que a maioria dos processadores RISC. Bom, então, os esquemas de endereçamento do ARM. Né? O primeiro deles, endereçamento load store, né? É carregar, armazenar. Instruções para carregar e armazenar são as únicas instruções que referenciam a memória. Tá? Então, todas elas vão ser instrução desse tipo. O endereço é realizado indiretamente, tá? Por intermédio de um registrador base de deslocamento. Então, também trabalha com a parte de segmentação, né? Você tem um registrador de base, que vai ser utilizado, e um registrador para fazer um deslocamento lá dentro. E existem 3 formas de endereçamento: o offset, o pré-indexado e o pós-indexado. Tá? Isso aqui vai dizer como ele vai trabalhar em relação ao índice. Tá? Vamos ver cada um deles aí, começando pelo offset. O offset é o deslocamento comum. Tá? A indexação ela não é utilizada. Tá? Indexação significa auto-indexar o registrador. Então, nesse caso aqui, ó, é uma instrução do tipo strb, tá? Que é armazenar um byte. Tá? Então, store byte. R0, R1, 4. Com essa tralinha, com esse hashtag na frente. Tá? Antigamente era jogo da velha, agora virou hashtag, né? Essa instrução está falando o seguinte: ela vai armazenar no registrador R0, tá? O valor que está no registrador R1, tá? Desculpa, o registrador que está sendo apontado por R1, tá? Mais o índice 4. Então, isso aqui, ó, R1, tá? Eu vou pegar R1, está com o endereço 0x2A0, tá? Vou somar ao 4. Então, ó, o conteúdo de R1 somado a 4. Então, somei 4, 2x-A4. 0x2-A4. Tá? O conteúdo dele é o quê? É 0x89. Tá? Essa setinha aqui está ao contrário, vou até consertar. Tá? O valor 0x89 é colocado no R0. Vou botar aqui. Então, isso aqui repetindo, né? É um deslocamento. Registrador base, mais deslocamento, pego o conteúdo da memória e jogo dentro do registrador R0. Registrador de destino. Tá? Não é indexado porque não muda o valor do índice. Nós temos também chamada pré-indexação. Né? O que é pré-indexação? Eu tenho o registrador de base original. Tá? O funcionamento no final aqui vai ser igual para armazenamento vai ser igual desse aqui. Tá? Eu tenho o registrador de base que está com 2x-A0. 2A0, melhor dizendo. Tá? Somo o valor 4 e obtenho o endereço de memória 2x-A9. Tá? Que vai ser descarregado o conteúdo dele no registrador R0. Tá? Então, mesma coisa que do código anterior. Qual é a diferença dessa instrução para a anterior? R1 vai ser atualizado para o valor para a posição de memória que foi acessada. Tá? Então, o valor de R1 era 2A0, foi somado o deslocamento 4 para achar o endereço de memória. Esse endereço de memória foi jogado no registrador, mas ele armazenou, guardou esse endereço dentro dele automaticamente.
A diferença da instrução para a instrução anterior, repara, é o ponto de exclamação aqui no final. Ó, é só o que muda. Então, quando eu coloco o ponto de exclamação no final, estou falando o seguinte, ó, faz a operação normalmente, mas depois atualiza o registrador R1 para R1 mais 4. Tá? Isso aqui é útil para percorrer vetores, porque numa única instrução eu já faço a atualização do meu índice. Isso aqui parece aquele parecido com acesso indexado do Intel, só que com uma forma um pouco mais simples. Tá? Então, com isso, eu acesso a posição do vetor, acesso a outra, acesso a outra, acesso a outra, sai acessando diretamente instrução a instrução, sem necessidade de refazer o ajuste do índice, que é feito automaticamente. O pós-incremento, ou pós-indexação, tá? É parecido. Né? A diferença é que o acesso vai ser feito no que está como registrador base, sem fazer a soma de deslocamento antes. Tá? Então, repara a diferença aqui, ó. O código aqui o endereço base é 2 a 0. Antes eu fazia o quê? Eu somava o 2 a 0 com 4. Aqui não, eu vou acessar a posição 2 a 0. Tá? Então, acesso diretamente a posição 2 a 0 e coloco no registrador R0. Estou aqui, automaticamente, eu já incremento o deslocamento para o próximo acesso. Então, basicamente, a diferença do pós-incremento para incremento no pré-incremento, na pré-indexação, eu chego e primeiro somo o deslocamento para depois achar o local. Aqui não, primeiro acho o local, depois somo o deslocamento para armazenar. A instrução tem formato bem diferente. Repara que aqui é R0, R1, é entre colchetes, aqui está R1 entre colchetes, vírgula, colo 4. Então, basicamente, aqui, nesse modo, né, o registrador base atua como um registrador indexador para endereçamento por pré-indexação e pós-indexação. Então, o registrador base, ele é que é usado para fazer o acesso. O valor do deslocamento pode ser um valor imediato armazenado na instrução ou pode estar em outro registrador. Tá? Então, ou pode estar no registrador ou pode ser imediato. Em termos de desempenho, tanto faz. Né? Se o valor do offset tiver um registrador funcionar de forma semelhante ao endereçamento de registrador escalado, que é a forma como é feito no x86. Tá? Endereçamento de instruções e de processamento de dados. Então, aquela instrução que a gente viu era só para acesso à memória. Só tem aquele tipo de instrução para acesso à memória. Tá? Sendo que tem o espelho dela. Né? A instrução que a gente viu foi de armazenamento. Tem o espelho, que é função de leitura. Tá? Endereçamento de instrução de processamento de dados. Tá? Usa endereçamento por registradores ou uma mistura de registrador imediato. Vamos ver aqui. Parecido com aquelas que a gente viu anteriormente. Né? Então, ou usa o registrador para dizer o dado que vai ser processado, ou o registrador mais um deslocamento. Instruções de desvios. A única forma de desvio nele é endereçamento imediato. Tá? O ARM, todos os saltos que são feitos dentro do ARM são saltos relativos dentro de um programa. Tá? Então, a instrução de desvio contém um valor de 24 bits. Tá? Esse valor de 24 bits vai permitir um salto de 64 megabytes. Então, significa que, se eu tenho uma instrução... Vou pegar aqui. Se eu tenho uma instrução e a minha instrução está nesse ponto aqui, eu quero fazer um salto, eu consigo dar um salto dela de 64 megabytes. Ou 32 megabytes para trás, ou 32 megabytes para frente. É a minha única possibilidade. Tá? Pode acontecer do salto ser maior do que 32 megabytes? Como eu já falei para vocês, isso é extremamente raro. Os saltos eles costumam ser próximos. Tá? Mas se eu disser para você que não acontece, é mentira. Tá? E que não acontece, não, que é impossível acontecer, é mentira. Tá?
E aí, como é que a gente faria para um salto maior? Tá? Eu imagino assim situação. Se eu preciso de um salto maior que 32, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um jeito de saltar 32. Quando chegar naquela posição, a próxima instrução é a posição para saltar mais à frente. E eu saio emendando saltos aí conforme a necessidade. Não é a coisa mais elegante, mas é uma solução. Agora, se a gente leva em conta que isso é algo extremamente raro e que na grande maioria dos programas não acontece, isso é uma simplificação muito grande que você consegue fazer dentro do processador. O processador consegue ter um hardware menor e mais especializado. Endereçamento múltiplo load store. Tá? A gente consegue, no ARM, fazer uma instrução para carregar vários dados de uma vez só para um conjunto de registradores. Tá? Então, você consegue, com uma única instrução, descarregar todo o conjunto de registradores num determinado local de memória e depois ler todas as construções desse local de memória de volta para o registrador. Tá? Qual a utilidade disso? Vocês, em sistemas operacionais, né, a gente está vendo aqui que a gente tem muita ligação com sistemas operacionais, né? Em sistemas operacionais, vocês devem ter visto o que ele chama de mudança de contexto. Mudança de contexto é você tem uma UCP e você tem uma fila de processos que vão estar executando. Né? E você tem vários processos na máquina. Esse processo é que está executando no momento. Esse processo ele vai ter que parar de executar em algum momento. Tá? O processador, por mais que nós tenhamos um processador de 6, de 8, de 32, até de 128 núcleos, tá? A realidade, vamos pegar nossa realidade aqui, processador de 6 ou 8 núcleos. Eu tenho mais do que isso de processo rodando. Então, os processos eles têm que se trocar durante a execução. Então, o processo ele executa um pouco, ele para de executar para dar vez a outro processo. Outros executam, chega um momento que ele vai precisar voltar para executar. Né? Então, quando o processo está executando, ele está usando o processador. Quando ele está usando o processador, o estado do processador é o que tem em cada registrador dele. Se esse processo sai, ele não pode perder o que ele tinha no registrador. Isso é importantíssimo para ele. Então, para que um processo possa sair para dar a vez a outro, todo o conjunto de registradores tem que ser salvo em algum lugar. Quando chega a vez que esse processo volta a executar, o que tem lá é lixo para o que tinha antes, é resto do processo anterior. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que carregar os registradores dele de volta. Tá? O tempo típico de execução de um processo é 100 milissegundos. Tá? 100 milissegundos, 100 milissegundos. Vamos trabalhar com 100 milissegundos. 100 milissegundos significa que o processo está sendo trocado no processador. Tá? Ou seja, o contrário, né? O processador está trocando de processo 10 vezes por segundo. Tá? Isso se o processo executar até o final. Né? Se for um processo do tipo que bloqueia constantemente, troca mais vezes. Tá? Um processo tipo IO-bound. Então, o ARM ele tem instruções que facilitam isso. Essa instrução múltiplo história permite descarregar os registradores todos de uma vez, depois carregar todos de uma vez, para facilitar a troca do processo. Tá? Normalmente, processadores dizem que tem muita preocupação com esse tipo de mudança. Tá ok? Bem fácil? Então, vamos adiante aí. Formato das instruções, tá? Vamos começar a discutir aqui agora como uma instrução ela é analisada por um processador. Então, o formato de instrução ele vai definir o layout dos bits de uma instrução. Vocês devem lembrar que no nosso esquema nós tínhamos aqui um registrador de instruções, né, em inglês IR, e ligado a ele tem o decodificador. O decodificador ele pega cada bit da instrução. E com base nessa instrução ele tem um hardware especial que ele vai ver o que a instrução faz, vai ver os operandos, e ele sai, tem uma série de linhas de saída desse decodificador, que é a alma do microprocessador, né, o decodificador. Ele vai dar ordens para todo o processador, tudo que o processador tem que fazer. Tudo isso com base nesses bits que estão na instrução. Então, esses bits eles têm que ser cuidadosamente projetados
para que facilite a vida, né, o funcionamento do decodificador. Tá? Então, o formato de instrução ele vai definir o layout desses bits. O que cada bit significa, a posição de cada bit, tudo. Então, o formato de instrução ele pode incluir um opcode, né? O opcode é o código da instrução, então tem que ter, né, para dizer o que a instrução vai fazer, e 0 ou mais operandos. Tá? Tem instruções que não têm operandos e tem instruções que têm vários operandos. Né? Então, o formato deve, tá, implicitamente ou explicitamente indicar o modo de endereçamento para cada operando. A gente viu aqui, né, o operando são os dados que o processador vai trabalhar. E a gente viu aqui que os processadores têm vários tipos diferentes de endereçamento. Tá? Então, o opcode, o formato da instrução, vai ter que dizer o que significa o operando. O operando é um registrador? O operando é um valor imediato? O operando é uma posição de memória que eu tenho que buscar? O operando está uma posição de memória que diz aonde é a memória que eu tenho que buscar, né? Endereçamento indireto. Tá? Na maioria dos conjuntos de instruções, mais de um formato de instrução é utilizado. Tá? Ou seja, não existe um formato fixo como aquele que a gente viu, um opcode de 4 bits, um operando de 6 bits, um operando de 6 bits. O formato dessa instrução ele vai variar muito com aquilo que a instrução vai fazer. Então, discussões com relação ao tamanho da instrução. É bastante complexo determinar o tamanho de uma instrução. Tá? O tamanho, a decisão sobre o tamanho afeta e é afetado por uma série de parâmetros. Por exemplo, o tamanho da memória. Se eu tenho muita memória, eu não tenho problema em ter instruções grandes, porque os meus programas vão ficar, por maiores que fiquem, cabe na memória. Por outro lado, afeta também a minha instrução, porque se eu trabalho com muita memória, eu preciso de instruções maiores, porque ela precisa de operando suficiente para acessar toda essa memória. Tá? Então, você vê aí a arquitetura 32 bits, a arquitetura de 64 bits, tem impacto diretamente no tamanho da memória. Né? A organização da memória. A memória organizada a nível de bytes, a nível de palavra 16 bits, a nível de palavra 32 bits, isso vai influenciar muito também. A estrutura do barramento. Eu tenho barramento de 32 bits, ou tenho barramento de 64 bits? Se eu tenho barramento de 32 bits, seria interessante que eu tivesse instruções de 32 bits para fazer um acesso só à memória para buscar essa instrução. Agora, se eu tenho barramento de 64 bits, não faz mal a minha instrução ser de 32 ou de 64 bits, porque de qualquer maneira eu vou acessar 64 bits de memória. Complexidade e velocidade do processador. O que eu espero em termos da complexidade do processador? Eu quero um processador que vai fazer muita coisa? Eu quero um processador que faça menos coisa, mas faça mais rápido por ser mais especializado. Tá? Então, tudo isso vai impactar no projeto e principalmente no tamanho da instrução. A decisão pesa entre conjunto mais poderoso de instruções ou a necessidade de economizar espaço. Tá? Espaço aqui, espaço físico mesmo do processador. Né? Programadores desejam o máximo possível de opcodes e operandos. Né? E modo de endereçamento também, modo intervalo de endereçamento, ou seja, o programador deseja tudo no máximo. Tá? Muita instrução, muito modo de endereçamento, vários operadores, tá? Memória praticamente ilimitada. Tá? Só que tudo isso requer bits, leva a instruções maiores. E tamanho maior de instrução pode levar a desperdício. Né? Por exemplo, uma instrução de 64 bits ocupa o dobro do espaço de uma instrução bits. Né? Mas não quer dizer que seja 2 vezes mais útil. Né? Algumas outras considerações. Ou o tamanho da instrução deve ser igual ao tamanho da transferência de memória, ou um deveria ser múltiplo do outro. Se a minha memória é a nível de byte, o interessante é que eu tenha instruções que sejam múltiplos de byte. Né? Por exemplo, a minha memória é de 32 bits.
eu vou ter instruções de 32 e instruções de 64 bits. Se eu acesso a memória 32 bits, o que me adianta ter uma instrução de 48 bits? De qualquer maneira, eu vou ter que buscar 64 bits. A taxa de transferência da memória não acompanhou o aumento da velocidade dos processadores. Tá? Então, instruções mais curtas significa menos coisa sendo trazida da memória. Processamento mais rápido. Né? E a extensão da instrução deve ser um múltiplo do tamanho de caractere, que é normalmente 8 bits. Né? Então, esse é o básico. Né? A instrução ela tem que ser uma quantidade inteira de bytes. Então, para fazer essa alocação de bits, então existe uma relação clara, tá, entre a quantidade de códigos de instruções que pode existir e a capacidade de endereçamento. Né? Se eu tenho uma instrução que vai ter determinado tamanho, eu tenho um campo de código, né, opcode, e eu tenho um campo aqui de endereçamento, se eu aumento a minha quantidade de código, eu estou diminuindo o espaço de endereçamento. Porém, se eu quero aumentar o espaço de endereçamento, eu diminuo a quantidade de código que eu tenho que ter. Tá? Então, tá aqui, né? Mais opcode significa mais bits por campo de opcode, reduz a quantidade de bits por endereçamento. Bom, na prática, nós temos instruções que nem têm necessidade de operandos, enquanto outras precisam de operandos pequenos e outras precisam de operandos grandes. Outra precisa de um operando, outra precisa de 2 operandos, dependendo da máquina, precisa de 3 operandos. Então fica muito difícil definir esse tamanho. O que nós temos na prática? O uso de opcode de tamanho variável. Tá? O tamanho do código da instrução vai variar. Então, o decodificador ele tem que ser capaz de olhar para o início do código e saber se ali tem um opcode grande ou um opcode pequeno. Fatores importantes para determinar a quantidade de bits. Quantidade de modos de endereçamento. Tá? Às vezes, o modo de endereçamento pode ser indicado implicitamente. Tá? Por exemplo, eu vou acessar instrução. Instrução, registrador base é o registrador de segmento, é o registrador de código. Então é implícito, eu não preciso passar na instrução. Essa instrução não precisa ter essa informação. Eu economizo esse espaço. Tá? Em outros, não. Eu quero, por exemplo, buscar um dado na memória para somar. Isso pode estar no segmento de dados, pode estar no segmento de extra, pode estar no segmento de heap. Tá? Então, aqui, né? Então, me perdi aqui. Pode ser implícito ou implícito, né? E a quantidade de operandos. Menos endereços podem produzir programas mais longos e deselegantes. A gente já viu aqui, né? Instruções de 3 endereços, instruções de 2 endereços, instruções de 1 endereço. A instrução de 3 endereços tem um tamanho, o programa tem um tamanho. Se eu trabalho com instruções de 2 endereços, o programa é maior. Instruções de 1 endereço, o programa é maior ainda. Instruções comuns em máquinas atuais fornecem 2 operandos. Tá? Ou seja, se eu vou fazer uma soma, eu vou fazer uma soma do tipo A igual a A mais B. Tá? Eu somo alguma coisa, alguém existente. Cada endereço de operando pode requerer seu próprio indicador de modo ou usa um indicador de modo para ser limitado a apenas um dos campos de endereço. Ou seja, se eu estou referenciando 2 posições de memória, ou eu posso, para cada uma dessas posições, dizer o modo dela, imediato, indireto, indireto indexado, imediato, né? Ou eu posso ter apenas um campo e isso vale para as duas. Né? Registrador versus memória, um fator importante a ser considerado. Com um único registrador visível ao usuário, o endereço do operando implícito não consome nenhum bit na instrução. Tá? Máquinas, por exemplo, que trabalham apenas com acumulador, eu não preciso passar o endereço do acumulador, já que ele só existe ele. Né? Mesmo com vários registradores, apenas alguns poucos bits são necessários para especificar o registrador. Você vê aqui que o Intel, por exemplo, tem pouquíssimos registradores. Né? Então, são necessários poucos bits
para indicar quais são os registradores que são utilizados. Então, quanto mais registradores puderem ser utilizados, menos bits vão ser necessários na instrução. Estudos indicam que um total entre 8 e 32 registradores é o desejável. A maioria das arquiteturas atuais possui pelo menos 32 registradores. Outro fator importante, quantidade de conjuntos registradores. Tá? A maioria das máquinas atuais possuem conjuntos registradores de uso geral. Né? Podem ser usados para armazenar dados, endereço, né? E deslocamento. A gente viu aqui já os vários modos de endereçamento, os registradores são utilizados então, para facilitar esse modo de endereçamento. Tá? Algumas arquiteturas possuem 2 ou mais conjuntos especializados, né? Como dados e deslocamento. Tá? Então, a Intel, por exemplo, ela possui, para o endereçamento dela, ela pode trabalhar com 3 registradores. Né? O registrador de segmento, o registrador de endereço base e o registrador de deslocamento. Outro fator importante, né? Intervalo de endereços. O intervalo de endereço que pode ser referenciado está relacionado com a quantidade de bits de endereço. Né? Por exemplo, se eu endereço 4 GB de memória, eu preciso de 32 bits para fazer esse endereçamento. Né? Bom, isso põe uma limitação séria, né? Com isso, o endereçamento direto raramente é utilizado. Eu comentei com vocês aqui, né? Imagina uma máquina atual com uma máquina 64 bits. Isso quer dizer que ela pode endereçar a 64 bits. Se eu fosse usar endereçamento direto, tá? Significaria que eu teria que colocar o endereço na própria instrução. Só de endereçamento para os 2 operandos eu teria 128 bits, são instruções enormes, tá? Isso é inviável. Outro fator que é importante também é o que a gente chama de granularidade do endereço. Tá? Em um sistema com palavras, por exemplo, de 16 ou 32 bits, o endereço pode referenciar uma palavra ou um byte de acordo com a preferência do projeto. Tá? Endereçamento de bytes é conveniente para manipulação de caracteres, mas exigem bits extras para um tamanho fixo de memória. Tá? Isso basicamente existem projetos, tá? No caso do PC, que é baseado no 86, é sempre endereçamento a nível de byte. Mas tem projetos que podem facilitar o acesso, né? Que é o seguinte: você tem uma memória. Não basta você querer colocar a memória, o sistema ele tem que aceitar aquela quantidade de memória. O exemplo clássico disso que impacta diretamente a consumidor de computador é: se você quer comprar uma máquina, se você comprou uma máquina com arquitetura antiga de 32 bits, não adianta querer endereçar mais de 4 GB de memória, porque ela não vai endereçar mais do que 4 GB. Mesmo que você consiga colocar pentes maiores na máquina, não endereça. Tá? Mas, quando a gente fala que uma linha de endereçamento tem, por exemplo, vou botar aqui, 32, que é o caso da máquina 32 bits, ele tem, na verdade, 32 linhas para endereçamento. Isso quer dizer que ele pode endereçar até 2 elevado a 32 endereços. 2 elevado a 32 endereços são 4, vamos chamar assim, giga endereços. O que está sendo falado se você faz o endereçamento a nível de byte, você vai ter 4 gigabytes. Né? Se você tem um sistema com endereçamento são palavras de 16 bits, você pode estar endereçando 4 giga palavras. Como cada palavra tem 16 bits, efetivamente você consegue utilizar memórias de 8 gigabytes. A diferença é que você só acessa ela a cada 2 bytes. Você não tem como acessar byte individualmente. O mesmo vale para 32 bits. Né? Você teria 4 GB, 4 bytes. Isso daí daria 16 GB de memória. Tá? Então, como vai ser feito o alinhamento? Né? Isso é questão de projeto, que é importante. Então, o endereçamento de bytes é conveniente para manipulação de caractere. Né? Se eu estou colocando caractere na memória, é interessante que eu acesse nível de byte para sacar cada caractere individualmente. Porém, eu vou precisar de mais bits de endereço para a quantidade de memória. Ou seja, a minha memória total no final que acessa é menor.
Tá ok, Pedro, a gente vai acabar agora. Esse é o último slide. Né? Então, o desenvolvedor tem que considerar equilibrar diversos fatores. Tá? Não é claro, tá, o quão críticas são algumas dessas escolhas. São muitos fatores a considerar. Né? Então, não tem como falar que um fator é melhor que outro, de forma isoladamente, porque você precisa considerar uma série de mudanças, uma série de características do processador. Né? Por isso que nós temos tantos tipos de processadores voltados para as mais diversas aplicações. Né? Cada fabricante vai ter uma preferência e vai conseguir e vai construir o seu processador de uma forma diferente. Deixa eu ver aqui o quanto tem aqui. Tá, vamos ver mais essa aqui. Tá? Vamos ver mais instruções de tamanho variável aqui. A gente depois termina. Bom, então, instrução de tamanho variável. Tornar fácil fornecer um grande repertório de opcodes. Porque se o tamanho do opcode é variável, né, eu posso variar esse tamanho de acordo com a quantidade de operandes que ele necessita, eu consigo ter uma quantidade maior de instruções na máquina. Né? O endereçamento também pode ser mais flexível com diferentes combinações. Né? Se eu estou fazendo endereçamento por registrador, eu não preciso de tanto endereço, eu tenho poucos registradores. Se eu faço endereçamento com base num deslocamento que está armazenado em memória, ou com endereçamento direto, tá? Eu já preciso de mais bits para poder ter uma gama maior de valores que eu possa colocar diretamente dentro do processador. Né? Qual é o preço a ser pago por instrução de tamanho variável? Aumento da complexidade do processador. Se o processador tem instruções de tamanho fixo, ele decodifica muito mais rápido, é muito mais fácil para ele. Se ele tem instruções de tamanho variável, é mais complexo para ele. A gente vai ver aqui que o Intel varia muito o tamanho das instruções do Intel, de instruções bem pequenas até instruções gigantescas. Tá? Enquanto o ARM, por ser de uma linha RISC, ele é bem mais comportado. Tá? Ele basicamente, a rigor, ele tem um conjunto, um tamanho só de instrução, um formato fixo, mas que pode variar dependendo das instruções thumb, que a gente chama, que a gente vai ver. Tá? Então, a queda no preço de hardware e o uso de microprogramação contribuíram para que esse preço se tornasse pequeno. Tá? O que a gente tem aqui? O microprocessador ele começou a ficar muito complexo, ainda mais com instruções de tamanho variável. Então, não dá para querer fazer tudo por hardware, é preciso algum software para fazer isso. Esse software é o microprograma que está dentro do microprocessador, ele já vem gravado, ele executa lá dentro. Existe, então, um pequeno software que vai decodificar a instrução. Qual o preço disso? A instrução do Intel ela pode levar até 10 ciclos de relógios para executar. Tá? Então, se você tem lá uma máquina Intel... Não, desculpa, x86. Né? Você tem uma máquina x86 3 GHz. Né? Ela pode ser que ela leve 10 ciclos para cada máquina. Então, se uma máquina RISC de 2 GHz, ela efetivamente executa 2 bilhões de instruções por segundo. Uma máquina CISC de 3 GHz, se ela está levando 10 ciclos, ao invés de 3 bilhões, ela está executando 300 milhões de instruções por segundo. Então, efetivamente, apesar do clock da máquina ser mais rápido, normalmente a máquina CISC ela tem um desempenho menor quando a gente fala em quantidade de instruções executadas por segundo. O outro aspecto é que a instrução dela também faz mais coisa. Então, as máquinas RISC e as superescalares podem explorar o uso de instruções de tamanho fixo para melhorar o seu desempenho. Tá? Máquinas RISC, normalmente, decodificador é diretamente por hardware, tá? Diretamente no hardware. Então, a decodificação é instantânea. Né? Máquinas superescalares são máquinas que podem executar muitas instruções ao mesmo tempo. Tá? Com isso, a gente vai estudar essa arquitetura mais para o final. Né? Tem um impacto também aqui, né? Instruções de tamanho fixo, quando você está executando uma instrução, o processador já calcula antecipadamente o tamanho da próxima instrução. Tamanho não, desculpa, a posição da próxima instrução. Então, ele já pode adiantar algum trabalho, ele já pode estar trabalhando na próxima instrução enquanto você está executando a atual. Já, quando eu tenho tamanho variável, o processador não conhece o tamanho da próxima instrução. Né? Então,
ele precisa sair rebuscando mais informação em memória para tentar adivinhar o tamanho da próxima instrução, né? Com isso, às vezes, várias instruções são lidas, e se for, por exemplo, uma instrução de salto, você está lendo à toa, está consumindo memória à toa. Bom, gente, o próximo assunto, então, formato de instruções do x86, tá? A gente vai ver esses formatos semana que vem, tá? Vou nem perguntar, né? Eu sei que esse assunto é um assunto um pouco mais complexo, tá? Na verdade, é o mais complexo que a gente tem na disciplina, tá? As coisas que a gente vinha vindo aqui foram tranquilos, memória talvez um pouquinho, mais complexo também. Conjunto de instruções, formato de instruções é mais complexo. Semana que vem a gente vai ver as instruções do x86, nós vamos ver as instruções do ARM, e depois a gente começa a voltar para a normalidade da disciplina, tá? Coisas bem mais palpáveis, bem mais fáceis de a gente ver, tá? Mas é importante a gente conhecer esse formato de instruções, é importante a gente conhecer os ciclos de instruções, entender o que é um processador CISC, o que é um processador RISC, tá? Para, novamente, né, poder saber escolher corretamente. E ainda mais o pessoal de engenharia, for projetar algum sistema, saber qual é o melhor para aquele seu projeto. Uma pergunta aí, pessoal, tá tudo bem? Está aqui a lista. Bom, gente, então, isso aí, tá? Era o que a gente tinha para ver hoje. Semana que vem a gente continua e termina a parte de conjunto de instruções, e a gente vai vendo mais coisas mais para frente. Eu não estou com certeza não da data, não, mas eu acho que é sim, Matheus, a prazo para entrega. Mas, sincero, eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu estou com muito trabalho para corrigir, tá? Tô com várias turmas, com vários trabalhos. Pode entregar final de semana, não vai ter penalização nenhuma, não, tá? Você não vai ter problema, não. Tá? Então, se alguém tiver com aperto de prazo aí, tiver que fazer outra coisa, assim, vou acabar de qualquer maneira para entregar no prazo, não se prende a isso, não, tá? Dá para entregar até domingo aí sem problema, que eu não vou conseguir corrigir tudo antes mesmo. Não sei nem se até domingo eu consigo pegar tudo, então estende aí para o final de semana também. Viu? Mais alguma coisa aí? Bom, gente, então, bom final de semana para vocês, né? Qualquer coisa, então, a gente se encontra por aí pelo fórum ou semana que vem. Um abraço aí. Opa, boa tarde. Bom final de semana, professor. Bom final de semana.